A grande comissão não é uma grande sugestão. Assim como o Pai enviou a Jesus, nós fomos enviados, avançando da cidade para as nações. Temos o papel de levarmos sua mensagem por onde formos, transformando pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. O chamado para o discipulado não é para um ano, mas para uma vida. O legado daquilo que Jesus fez permanece e deve ser passado de pessoa em pessoa, até que todas elas sejam ganhas para Jesus. É esse o desejo do Pai, que todos alcancem a salvação, e por isso precisamos responder ao chamado de discipular. Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital, que pode ser baixado através do aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS, ou pelo site através do QR Code. Vamos juntos, no ano de fazer discípulos, até ganharmos todas as pessoas para Jesus. Muito boa tarde para você, que bom que você escolheu vir para esse ambiente, receber aquilo que Deus tem para o seu coração, celebrar a presença dEle, e depois você vai sair para a melhor semana da sua vida. Amém? Nós estamos na última semana da série Fazer Discípulos. Discípulos fazem discípulos. Jesus é o nosso modelo, e Ele nos chamou não só para aprender sobre Ele, conhecer sobre Ele, não só para a gente se sentir bem. Ele nos chamou para sermos seus discípulos, para então irmos e fazermos discípulos. Durante essa canção, nós pensamos aqui, né? Todos aqui têm um chamado. Sabia que todo mundo aqui tem um chamado? Fala, eu tenho um chamado. Tem muita gente que acha que tem um chamado é ser ordenado pastor, fazer teologia, ir para o campo missionário. Tem tantas perspectivas sobre o chamado, mas chamado é algo que Deus fez a cada um de nós, e cada chamado tem uma forma, tem uma expressão. O lugar que você está não é seu trabalho, não é sua faculdade, lá é o seu local para viver o chamado. E quando você está vivendo o seu chamado, fazendo discípulos, você também estuda, você também trabalha, você também faz outras coisas. Por isso nós estamos falando dessa série. João 20, 21 fala: assim como o Pai me enviou, eu os envio. Esse é o verso base da nossa série. Nós já passamos aqui, primeira semana, dia 8 de janeiro, o milagre do novo nascimento. 15 de janeiro, assumindo uma nova identidade. Semana passada, construindo um novo relacionamento. E hoje nós vamos falar sobre responder ao chamado de fazer discípulos. Você está pronto para receber a mensagem aqui hoje? Queria que você abaixasse sua cabeça rapidamente, fechasse seus olhos. Jesus, nós temos tanta expectativa na sua voz, nós honramos a sua presença nesse lugar, nós declaramos por terra toda distração, nós rendemos o nosso coração a Ti. Tenha toda a liberdade entre nós. Pai, acesse o coração talvez mais cético, mais distante do Senhor. Acesse, Pai, o coração que queima por Ti, que todos aqui hoje tenham uma experiência única contigo, com a Tua voz e com a Tua palavra. Apesar de mim, apesar de todas as minhas falhas, defeitos, limitações, que o Teu Espírito flua com poder e graça e cumpra todo o Teu propósito e glorifique o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá, nós vamos para a última mensagem da série. Quantos foram abençoados nessa série aqui? Eu fui muito abençoado. A cada semana eu preguei mensagens, ouvi e também recebi muitas mensagens. Se você perdeu alguma, está lá no nosso canal, você vai ter acesso a todas. Então vamos lá, essa mensagem tem como base a grande comissão de Jesus aos seus discípulos, Mateus 28, do verso 18 ao 20, e o verso 19 e 20 diz assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra.
Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Queria pedir o pessoal da técnica para baixar o meu retorno aqui, está muito alto, está tenso aqui. Se vocês puderem dar uma força aí, obrigado. Então, nesse contexto, Jesus se aproxima dos discípulos. Ele fala diretamente ao coração deles, em um lugar de intimidade. E aí ele fala: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos de todas as nações. Ele chamou cada um de nós para isso. Eu queria que você pensasse assim no que Jesus fez na terra. Você sabia que 2/3 do tempo de Jesus foi dedicado, 2/3 do tempo do ministério de Jesus foi dedicado exclusivamente, diretamente aos seus 12 discípulos? Então, para cada momento que ele falava às multidões, ele estava 2 vezes mais aquele tempo com seus discípulos. Tudo que ele fazia estrategicamente, ele tinha 2 vezes mais intensidade, tempo de qualidade com os seus discípulos. 12 homens, 12 pessoas que viveram o extraordinário. Eu queria chamar aqui, vamos simular aqui como é que foi essa experiência de Jesus. Eu queria chamar aqui à frente, rapidamente, 4 pessoas entre 16 e 20 anos de idade. Tem aqui 4 pessoas entre 16 e 20 anos? Deixa eu ver. 4 homens, entre 16 e 20 anos. Tem alguém? Vem para cá, por favor, rapidamente. Você pode me ajudar? Não tem ninguém aqui? Entre 16, vem cá, só vem aqui. Não vou te fazer passar vergonha, não. Tem uns pregadores que botam para interpretar, né? Não vou te pedir para correr. Tem mais alguém? Aqui, ó, pode vir. Você está sendo entregue aí, né, por um amigo do seu lado. Está faltando mais um. Vem uma menina representando aqui também. Olha só. E aí, eu queria também chamar agora 4 entre 20 e 30 anos. 4 homens entre 20 e 30 anos. 20 e 30 anos, ó. O pessoal está chegando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu queria também chamar aqui 4 entre mais de 30 anos, entre 30 e 40 anos. 4 entre 30 e 40 anos. Tem que ter um cabelinho branco aqui também, né? Pronto. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem aqui os 12 discípulos, fechou. Aqui está com 13, mas é representativo, né? E deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente lê sobre os discípulos, nós percebemos, até o que acontece aqui, que a maioria deles tinha menos de 30 anos. E pelo menos 4 deles tinha menos de 20 anos. Um judeu era apresentado para a sociedade para trabalhar aos 13 anos de idade. Então, quando você vê Mateus trabalhando, coletando impostos, assim, tudo indica em outros momentos ali que ele tinha menos de 20 anos de idade. E André, Natanael, Pedro provavelmente tinham mais de 30. E você tinha ali pessoas de diferentes áreas de trabalho. Você tinha ali Mateus, que era cobrador de impostos, ele falava grego, falava aramaico, falava hebraico. Tinha Pedro, que era um matuto, ele era o cara lá do campo, pescador, ele só falava aramaico. E você tinha pessoas de classes sociais diferentes, de idades diferentes. E você tem discípulos assim, que não eram dos 12, mas que seguiam Jesus de perto. Uma dessas pessoas, por exemplo, era Maria Madalena, que estava lá, foi a primeira quando Jesus ressuscitou. E gente, ele anda com eles por 3 anos. É o suficiente para que essas pessoas façam
um estrago no mundo. Não é extraordinário? Assim, somos seguidores de Jesus, amém? Sabe qual foi o propósito de Jesus? Investir o melhor que ele podia dos que estavam mais próximos. Como que tem sido o seu cristianismo? Aonde você tem gastado tempo e energia na fé cristã? Nós vemos pessoas mudando de igrejas porque não estão gostando do serviço que a igreja oferece para ela. Tem que procurar uma igreja que oferece um serviço melhor. E Jesus não chamou a gente para ser consumidor de uma igreja que nos atenda melhor. Jesus nos chamou para fazermos discípulos de todas as nações. Jesus nos chamou para colar em gente, chamar gente. Queria que vocês virassem aqui para mim. Imagina a cena, né? Jesus, na grande comissão, ele andou com todos eles, chamou eles para deixarem redes nas praias e segui-lo. Chamou eles para deixarem a mesa onde eles cobravam impostos e ganhavam muita grana para segui-lo. E aí depois ele ensina, ele os envia, ele os disciplina, ele morre, eles ficam todos decepcionados. Depois ele volta ressurreto. Teve um que não aguentou e traiu. Aí sobrou os 11. E aí fala-se que tinha cerca de 500 pessoas quando ele subiu aos céus. Aí ele olha para eles. Pode olhar aqui para mim vocês, por favor. Pode olhar para cá, isso. Aí ele fala: então, agora eu cumpri. Eu venci a morte. Eu tive aflições, mas eu venci. Mas vocês também vencerão. Eu estarei com vocês todos os dias. Eu dou a vocês o Espírito Santo. Então vão, liberte os oprimidos, curem os enfermos, preguem a minha palavra, sabe? Amem as pessoas como eu amei vocês. E eu vou voltar em breve. Amém? Imagina essa cena, não é emocionante? Queria que você aplaudisse esses voluntários aqui. Obrigado. Deus abençoe. Vocês venceram aí, ó. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Gente, esse é o nosso chamado. Nosso chamado para fazer discípulos. E eu quero caminhar aqui com você. Mateus 21, verso 6. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Eles foram e obedeceram. Os sinais seguiram aqueles que obedeceram, pregaram a palavra e fizeram discípulos. Ei, os sinais continuam seguindo os que obedecem. Experimente fazer discípulos. Você vai ver o poder de Deus atuando por meio de você como você nunca viu na sua vida. O Lucas Anacleto está sentado ali, né? Ele é o nosso ator do Alto de Páscoa, que vai fazer Jesus. E eu fiquei imaginando ele fazendo essa cena. Daqui a pouco é você aqui, Lucas. Amém? E aí então, Jesus é esse que nos envia para cumprir o nosso propósito. E o John Stott fala que muito provavelmente, quando você estuda os vários originais ali dos evangelhos, ele tem a seguinte conclusão, que a grande comissão foi repetida por Jesus várias vezes. Ela aparece dessa forma em 3 evangelhos. No evangelho de João aparece de uma forma mais resumida, e ali você percebe que Jesus tem uma ênfase. Ele não subiu aos céus e nos enviou um Espírito Santo com dúvidas a respeito de qual era o nosso propósito aqui na terra. Ele deixa claro, nós não podemos fazer da vida com Jesus algo que Ele não nos enviou a fazer. Ele deixou bem claro, vocês estão aqui com o meu Espírito, salvos, com tudo que eu lutei e conquistei por vocês, por tudo que eu derramei na vida de vocês, para fazer discípulos. Você não está aqui para fazer seu primeiro milhão, você não está aqui para ser rico, para ter uma carreira de sucesso, você não está aqui para ser médico, advogado ou engenheiro, você não está aqui para ser empresário, você não está aqui, sabe, para outra tarefa essencial e primordial. Você pode ser qualquer uma dessas coisas.
e que você faça o melhor, porque se você é discípulo de Jesus, você vai brilhar em todas essas áreas, amém? Mas a sua tarefa principal é conhecer a Deus, fazê-lo conhecido e fazer discípulos. Enquanto isso, a gente vai ter outras tarefas na terra, mas vai ser tão curto, vai ser tão rápido. Tem gente que faz, gente, da sua carreira a sua identidade. Tem gente que faz do seu dinheiro o seu valor. Tem gente que faz das suas vaidades o seu alvo de vida. E a vida passa tão rápido, e daqui a pouco a gente se envolveu com tanta coisa que não valeu a pena. Ei, esse ano é o ano que você vai responder ao chamado principal de Jesus. Você vai andar com outras pessoas, você vai investir em outras pessoas, você vai ver pessoas crescendo na fé, você vai ver outras pessoas rompendo, você vai ver pessoas se rendendo a Jesus. Você vai cumprir o seu chamado onde você estiver. Como é bom quando nós chegamos em um momento importante da vida de um dos nossos membros, seja lá um dia de dor, um dia de luto, um dia de enfermidade, seja um dia de conquista, de festa, e quando a gente chega lá, tem muitos outros irmãos próximos que caminham juntos. Sabe por quê? Porque não caminha sozinho, porque não está ilhado na fé, porque a sua fé não é só sobre ele se abriu para viver a vida cristã compartilhada, a vida cristã com outros, e a vida cristã é assim. Então vamos lá, lembre-se de responder ao chamado para discipular, e ao responder, o que você tem que se lembrar? Estamos sob a autoridade espiritual, estamos sob a autoridade espiritual. Versículo 18 diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Deixa eu te dizer algo. Você tem o poder de Deus em você para cumprir sua missão. Às vezes a gente pensa, como é que eu vou fazer isso? Como é que as pessoas vão mudar? Como é que eu vou arrumar tempo? Como é que eu vou arrumar energia? Sabe, tem gente que fala assim, não, eu ando com algumas pessoas, mas, sabe, eu não vejo muita compatibilidade. Esse cara é chato pra caramba, tem tempo para isso não. Outros, não, esse aqui está muito desenvolvendo ali, nos primeiros passos, eu vou esperar um pouco mais. Deixa eu te falar uma coisa, imagina se Jesus fosse esperar ele encontrar alguém mais no nível dele para ele discipular. A fé cristã é sobre um Deus que se despiu da sua glória. Eu estou assistindo lá o The Chosen, é lindo demais, não é? Imagina Jesus cortando a mão, trabalhando com a madeira. Imagina Jesus preparando o fogo para que ele não sentisse frio. O Rei da Glória se protegendo do frio. Imagina o Rei da Glória, o Criador do universo, gripado, com fome, com sede, padecendo numa cruz. A fé cristã é sobre um Deus que desceu no nosso nível, para que nós pudéssemos experimentarmos mais sobre quem Ele é e nos tornássemos mais parecidos com Ele. Não faz sentido termos uma vida cristã para nós mesmos. Não faz sentido falar que Jesus é o meu Rei, é o meu Senhor, se eu não tenho tempo, não tenho atenção, não tenho prioridade para cuidar de outras pessoas. Sabe por que a gente perde a paciência? Porque a gente não quer ter o trabalho que a gente deu para os outros. Não é? A gente deu muito trabalho. Aí você fala, não, melhor não. Fala lá com o pastor, lá na igreja. Vou te mandar para o GDC. Vou mandar lá para o pessoal do Posso Orar por você. Às vezes a gente não quer aceitar
essa responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa. A sua resistência em aceitar essa responsabilidade te impede de experimentar o poder de Deus, que foi liberado para você fazer discípulo. Você está debaixo de autoridade espiritual para cumprir a missão daquele que te enviou. Você não está debaixo de uma autoridade espiritual só para experimentar a vibe do poder de Deus e curtir esse negócio. Você não está sob autoridade só para fazer o que você gosta. Você está sob essa autoridade para cumprir a missão daquele que te enviou. Ele te enviou para fazer discípulos. Creia, creia. Gente, eu me lembro quando eu comecei uma reunião de oração na igreja do meu pai lá em Goiânia. Eu tinha 19 anos de idade. Eu não tinha feito teologia, eu estava na Universidade Federal fazendo design, publicidade. E aí eu começo a reunião, porque Deus, eu senti esse chamado, sugeri para o líder, ele falou, se você quiser você faz, que eu não tenho tempo, nesse horário eu tenho 2 filhos para cuidar. Hoje eu entendo o que ele falava. Comecei a reunião, aí tinha que pregar, eu não sabia pregar. Aí eu ia lá, ouvia outro pastor pregando, falava, vou pregar a mensagem desse pastor aqui. Contava as mesmas piadas, usava os mesmos exemplos. E o povo se convertia, gente. Eu estava lá no meu sim. Aí eu chego lá todo empolgado, o povo está vindo. O movimento está acontecendo, começou a vir gente na vigília. Os jovens vinham à igreja, tinha 70 pessoas. Daqui a pouco tinha 80 na vigília. Aí eu cheguei o dia lá, na hora que a gente começa a orar, uma menina fica endemoniada. Começa a voar cadeira para tudo que é lado. Aí o pessoal chama o líder. Cadê o líder desse negócio aqui? Gente, eu fiquei desesperado. Eu comecei a gritar, sai, sai! Eu não sabia o que fazer. Aí, o Espírito Santo falou comigo, não é a altura que você grita, não é o jeito que você grita, eu te dei autoridade. Na hora que o Espírito Santo falou, eu fiquei assim, um pouco mais confiante. Eu falei, agora vai. Aí eu fui andando na direção daquela menina que estava opressa, e eu caminhei até ela, e eu falei, olha para os meus olhos agora em nome de Jesus. Ela parou, ela olhou para mim, e ela caiu liberta. Gente, eu não tinha feito curso de libertação, eu não tinha feito teologia, eu não tinha sido escolhido por causa do meu currículo, mas por causa da minha insistência que tinha que ter um culto de oração para os jovens. Eu ganhei ali uma liberdade, eu estava ali enviado, porque o meu pai, que era pastor, aquele líder de jovens que me designou para isso, eles me enviaram para isso. E algo estava acontecendo ali toda semana, e o poder de Deus se manifestou. Se eu estivesse em casa no Netflix, eu não tinha experimentado o que era ser usado por Deus. Se eu estivesse em casa perguntando quanto trabalho que ia ter, porque eu saía da minha faculdade, 13 quilômetros para um lado, ia para o meu trabalho 13 quilômetros para o outro lado da minha casa, era 26 quilômetros da minha casa até o trabalho. Saía às 7 horas da noite, fazia um curso de terça e quinta até às 10 da noite, e na sexta-feira eu estava lá ministrando a vigília às 10h30. Sabe, eu não sei aonde você tem vivido, eu quero te dizer algo, Deus tem um poder para liberar sobre a sua vida, Ele está esperando você aceitar a missão de discipular pessoas, Ele está esperando o seu sim, é hora do seu sim, é hora de dizer sim. Sabe que Pedro só falava aramaico, as cartas de Pedro a gente lê hoje, é porque os tradutores da Bíblia entenderam qual que era a palavra que ele queria dizer, né? E aí então fala que normalmente os seus textos tinham erros de grafia, era comum. E quando Paulo falava, eu acho que Pedro dava uma cochiladinha assim, ó. Porque ele escreve numa das suas cartas, as cartas do irmão Paulo são difíceis de entender. Sabe, ele não tinha, não sei se ele tinha TDAH, não sei. Tinha alguma coisa.
Mas, o que eu quero te dizer? De Mateus, que era instruído, de Pedro, que era um matuto, de André, que tinha um determinado respeito na comunidade judaica, aos mais novinhos, todos receberam poder. Eu não sei qual que é a sua classe social, eu não sei qual que é o seu nível de instrução, eu não sei de qual que é a sua experiência com Deus, eu não sei quanto tempo você está aqui, eu não sei quanto tempo você caminha com Jesus, eu não sei qual que é a sua dificuldade de entender algo, eu não sei qual que é o seu pecado do passado, eu não sei o que é que aconteceu com você, eu sei quem te chamou, eu sei do poder que habita em você, eu sei do chamado que está na sua vida, eu sei que Ele te chama para grandes coisas, você foi chamado e Deus te deu poder para que você cumpra o propósito dele. É hora de você dizer sim e incluir pessoas que talvez você olhe e fale assim, esse aqui não vai dar nada. Sabe por que vai dar? Porque a Bíblia diz lá em Romanos 8:11 que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você. Tem gente que é assim, é mesmo, sabe? Está morto, você não acredita. Não é, o que está morto você não acredita, não tem o que fazer. Tem gente que você olha e fala, não tem o que fazer, mas não menospreze o poder de Deus que é capaz de ressuscitar alguém que está morto espiritualmente. Alguém que não quer nada, amém? Segundo, você tem que lembrar nesse chamado de fazer discípulos, que somos chamados e enviados para ir e fazer discípulos, e portanto vão e façam discípulos. Também 1 Coríntios 2,16, quem conheceu a mente do Senhor para que possam instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente dele. Temos que nos revestir dessa mentalidade. Às vezes nós temos uma mentalidade distante do propósito de Deus. 1 Pedro 3,15, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Temos que começar onde estamos. Temos que estar preparados. Até aquelas pessoas que têm dificuldade com a gente, e você tem dificuldade com elas, tem potencial de se tornar discípulo. Esses dias eu estava ali no culto de avivamento, Fabi estava lá, guerreira, e eu me lembrei de uma história. A gente postou esses dias um podcast com o pastor Vitor Hugo, aí um testemunho de cura, de milagre. Aí uma pessoa meio cética comentou, falou assim, você acredita nisso? Você é um pastor batista ou pentecostal? O povo está perguntando aí, né? Aí eu falei, eu sou um pastor que acredita nas escrituras e no poder de Deus. Eu quero a palavra e eu quero experimentar os dons espirituais. Paulo falava, eu vou até vocês para repartir um dom. Aí eu falei para ele, ele falou assim, não, eu vim de um berço pentecostal e depois eu perdi a fé, porque eu vi muita bagunça, muita imaturidade. A imaturidade vai definir, a imaturidade do outro vai definir o que você crê na Bíblia? A imaturidade do outro vai deixar você assim, limitado para experimentar a plenitude da vida cristã? Se alguém fez errado, a doutrina bíblica está errado? Está errada? E aí eu começo a conversar com ele, e aí começa a virar discussão de internet. Esse negócio não é bom, gente. Esse negócio não costuma terminar bem. E eu posso me empolgar, que eu dei uma resposta e comecei a ver que o like da resposta subia. Aí depois eu falei, não é por aí. Falei, irmão, é o seguinte, eu também cresci num ambiente pentecostal, vivi muitas coisas boas, vi maturidade também. Também teve um tempo que eu fiquei meio cético, mas eu tive experiências com o Espírito Santo que eu não posso negar, e eu quero conhecê-lo cada vez mais. E se você quiser bater um papo, me chama para tomar um café, que eu vou. Porque eu vi que ele era de São José. Talvez ele está aqui hoje, não sei. Aí eu deixei lá, deu mais ou menos uns 2 dias, eu vi lá, pastor, eu sou a pessoa que falou lá com você. Você aceitaria tomar um café comigo? Você lembra que Nicodemos,
apareceu para tomar um café com Jesus? Para perguntar? Sabe, às vezes, alguém que está debatendo com você, resistindo você, ele não está exatamente indo contra você, ele está dando um grito de socorro. Ele está cansado de alguma coisa. Ele quer atenção. Não sei. Talvez ele, e se ele for sincero, se ele quiser mesmo, a gente nunca sabe se quer ou não quer, mas que alguém que precisa e quer, não deixe de receber por causa da minha indisponibilidade, por causa do meu julgamento. Falar, esse é só um cara que polêmico de internet, estou nem aí. Sabe, às vezes a gente é muito rápido para julgar. Então não se esqueça que você tem esse chamado de fazer discípulos, até diante de pessoas que você tem dificuldade com elas. Terceiro, somos chamados para fazer discípulos de todas as nações. Ainda no verso 19, vão e façam discípulos de todas as nações. Queridos, Deus tem um coração para todas as nações. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A Bíblia fala que o testemunho de Jesus vai ser falado em todos os lugares e para todas as nacionalidades, todos os povos. Então todos os povos ouvirão falar. Essa semana nós estávamos sentados conversando com um casal de refugiados afegãos. O pastor Fabiano fez a seguinte pergunta para eles: nos conte, como foi que vocês se renderam a Jesus? Sabe o que eles falaram? Queridos, é incrível. Eles falaram, nós começamos a aprender sobre Jesus. Nós começamos a ler a Bíblia. Aí teve um momento, eu lembro da palavra que ele usou. É impossível conhecer a Jesus e não se apaixonar por Ele. A palavra em apaixonar em inglês que ele usou é fall in love, cair de amor. Quando você conhece Jesus, você cai de amor por Ele. Assim como Jesus fez isso na sua vida. Outros que conhecê-lo no Afeganistão, na Europa, na África, no Oriente Médio, na Rússia, na Ucrânia, você lá ou eles aqui, se você repartir esse Jesus como Ele é, muitos se renderão a Ele. Sabe, nós temos que ter um coração para as nações. O PEG está aqui, aquele globo está ali, não é para enfeitar a nossa colina não. Ele é bonito, ele enfeita, a gente quer tirar uma foto lá. Aliás, a colina é inteira fotogênica, né? O pôr do sol mais bonito da cidade é aqui, ué. A gente chega aqui, 5 da tarde, tem gente vendo o culto às 5, só para tirar uma foto antes. Falar o sol, vou lá na colina tirar uma foto. O dia de atualizar o Instagram. Mas, além disso, ele nos lembra que nós temos um mundo carente do Evangelho para alcançar, e nós podemos ir. Ei, eu não sei o que vai acontecer com você e com a sua família, mas Deus quer que o seu testemunho toque as nações. Talvez pelas redes sociais, talvez pelas suas orações, talvez pelo seu investimento, a sua doação. Nós temos uma missão aqui e nas nações, o PEG está aí. Então não se esqueça disso. Quarto, somos chamados para obedecer a palavra, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Gente, nós não somos uma seita, tá? Jesus falou, obedeça e ensine outros a me obedecer. Nós temos que ensinar o que Jesus ensinou. Sabe qual que é a diferença de uma igreja cristã e uma seita? A seita, você vai ter que seguir um louco, que tira de si mesmo ensinamentos. Ele usa a Bíblia, ele usa outros textos espirituais, ali dentro do seu ensino, mas no final, ele tem um ensino próprio, à parte, e ele controla as pessoas. É por isso que a gente
A gente não tolera aqui discipulado controlador. Discipulado que o cara quer ver a cor da meia que o discípulo está usando. Não, essa meia aí é do Satanás, não dá. Eu sei que tem umas que parecem, né? Eu sei que tem gente que tem dificuldade de combinar uma camiseta com uma calça, ele não consegue. Mas se ele é sem noção, eu vou fazer o quê? Eu vou orar por ele. Vou ficar, me manda a sua foto para eu saber se está ok. Eu vi você na praia, nesse dia. O que você estava fazendo lá? Você não quer nada com Jesus. Sabe, nós não queremos controlar as pessoas. Nós cremos que o Evangelho tem poder para transformar. Nós não precisamos fazer o papel do Espírito Santo na vida do outro, porque o Espírito Santo está nesse lugar, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sabe, o Evangelho com amor não funciona só se não for o Evangelho de Jesus, porque o Evangelho de Jesus vem com o poder de Deus para transformar. Só que tem gente que quer, o Deus dele não é da palavra nem do Evangelho, é o resultado. Daí ele tem que controlar a pessoa para ter o resultado, a mudança rápida de comportamento. Nós não focamos na mudança do comportamento, nós focamos na transformação do coração. O comportamento é consequência. Então, tem gente que fala assim, na igreja da cidade, né, a pregação não é muito teológica. Deixa eu te falar uma coisa, a nossa pregação é bíblica. Nós ensinamos o ensinamento de Jesus com a prática. Nós falamos aqui a agenda da segunda-feira no contexto da pregação. Nós equilibramos o conhecimento bíblico com a prática do texto bíblico. Então, ensinar a obedecer, Jesus não falou, olha, façam salas de aula e formem as pessoas em teologia. E, gente, estudar a Bíblia é uma bênção, estudar a Bíblia é necessário. Nós estamos aqui, devocional, cadê ele aqui? Devocional às palavras de Jesus. Estava aqui, alguém tirou? Meu Deus. Mas nós temos aqui devocional às palavras de Jesus. Você vai lá no final, está escrito lá, plano de leitura bíblica anual. Quantos estão lendo a Bíblia esse ano? Sabe, eu estava no sábado dando um curso aqui, para pessoas que vão entrar na igreja. Tem alguém que estava naquele curso sábado? Olha só, que bênção. Nós estamos ali dando curso. Olha, o irmão da câmera aqui estava lá, está entrando na igreja, está servindo aqui na câmera. Um aplauso aqui, Deus é bom, incrível. É isso. Vem rápido. Tem gente que falou assim, nossa, eu já estou aqui há 10 anos, não estou servindo em nada ainda. Olha Deus falando com você. Receba. Não sou luva de pedreiro, mas receba. Então, nós temos que responder e obedecer. Jesus não falou, uau, como vocês sabem? Ele falou, feliz é o que ouve e pratica. Ler a palavra, conhecer a palavra é importante, mas Jesus está preocupado com o que você pôs em prática. Lucas 21:33, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E por último, temos a promessa da presença do Espírito, versículo 20, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Querido, querida, não teve um minuto da sua vida, um segundo sequer, que você esteve sozinho. O paizão, ele já faz a gente pensar, né? Ele fala assim, Jesus sempre esteve com você. Às vezes ele estava feliz, às vezes ele estava triste com as suas escolhas, mas ele estava lá, o tempo todo. Nós temos um Deus que nos deu uma missão, nós temos um Deus que nos deu um propósito, nós temos um Deus que nos deu o seu poder. E ele não ficou olhando lá em cima falando assim, vamos ver como é que eles vão resolver essa confusão aí agora. Ele falou, eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Ele está com você. Quando você estiver lá, não sabe mais o que fazer, não sabe mais o que ensinar. Quando você estiver lá, não sabe como decidir.
Quando você sentir, como é que eu vou discipular alguém? Eu não estou conseguindo resolver isso aqui na minha vida. Ele está com você. Ele não espera que você seja perfeito. Porque nenhum dos discípulos eram perfeitos. E nenhum dos discípulos morreram perfeitos. Ele quer que você seja transparente. Ele quer que você seja verdadeiro. Ele quer que Ele seja o seu alvo principal. E Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida até o dia do Senhor. Ele vai completar. Então Ele vai estar sempre com você. Os dias são difíceis, são. Vai melhorar? A gente fala que o melhor está por vir porque Jesus vai voltar. A gente fala que o melhor está por vir porque com Jesus nós nunca ficaremos desamparados. Mas eu não posso dizer que o mundo vai melhorar. Mas Jesus nos deu a dica: não fique preocupado se o mundo vai piorar. Se preocupe mais no lugar onde a sua vida vai estar. Quem vai estar com você? Se Ele vai estar comigo, não temerei mal algum. Não temerei mal algum. Eu vou com fé. Eu vou obedecer. Eu vou cumprir o meu chamado. Eu vou dedicar tempo ao que Deus me pede para dedicar. E assim eu vou cumprir o meu propósito. Amém? Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele disse que sempre estaria conosco. Jesus nunca disse que seria fácil, mas Ele prometeu que a chegada valeria a pena. Sabe, se eu vivo para mim mesmo, vou cuidar das minhas coisas, não tenho tempo, tenho mais o que fazer, dá muito trabalho, estou vivendo para mim mesmo e renovando as minhas desculpas constantemente. Chegou no final dela, será que valeu a pena? Será que valeu a pena? Eu tenho certeza que se você viver dando tempo para o que Jesus te pediu para dar tempo, você vai ter certeza que valeu a pena sempre. Agora, se você viver para você mesmo, eu não sei. Normalmente não dá certo, não é verdade? Então, eu gosto daquela frase, que a indiferença sempre encontra uma desculpa. O amor sempre dá um jeito. O ano do discipulado, de discipular, é um ano de fazermos discípulos, é um ano de darmos um jeito e não renovarmos as nossas desculpas. Então, você tem autoridade, você tem chamado, você tem envio, você tem palavra e você tem presença. Vamos dizer isso aqui? Fala: eu tenho autoridade em Cristo Jesus. Fala: eu tenho chamado. Fala: eu fui enviado. Fala: eu tenho a palavra. Fala: eu tenho a presença. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia. Nós temos tudo que precisamos e a nossa agenda é dele. Quem tem Jesus tem tudo. João 1,12: contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse é o nosso chamado, sermos filhos e vivermos na agenda do nosso Pai. Glória a Deus, que bom que você recebeu esta palavra da fé, essa mensagem, o Espírito Santo agiu e certamente agora é hora de você poder dar uma resposta para Deus. À luz do que você recebeu nesta mensagem de fé, pregada com tanto amor, uma mensagem bíblica de Deus para o seu coração, é hora de você dar uma resposta para o Senhor. E eu quero convidar você a dar uma resposta e quero fazer 3 convites para você. Aí na sua tela agora aparece um QR Code e um número de WhatsApp para que você que tomou uma decisão possa então entrar em contato conosco agora. O primeiro convite é se você ouviu esta mensagem e quer tomar uma decisão de arrependimento e de receber Jesus no seu coração como Salvador e Senhor da sua vida agora. A outra decisão que você pode estar tomando agora e celebramos com você é se você quer retornar para a igreja, voltar para a fé. Talvez você se desviou
dos caminhos do Senhor e da igreja, mas hoje é o tempo de voltar, é tempo de arrependimento, de mudança de vida, de voltar para a família da fé. Então, bem-vindo você que está tomando a decisão de retorno agora. Não importa quanto tempo você esteve afastado, não importa se você se afastou dessa ou de outra igreja cristã ou evangélica, bem-vindo de volta à família da fé. E o terceiro convite que eu quero fazer para você é se você quer ser batizado. Então, se você quer ser batizado em águas, se você está em São José dos Campos ou em qualquer cidade onde temos uma igreja da cidade ou aí na sua cidade, entre em contato conosco agora, pelo WhatsApp ou pelo QR Code e diga: eu aceitei Jesus, eu quero ser batizado, eu não tinha sido batizado em águas ainda, no batismo de imersão, que é o batismo que Jesus viveu lá no Rio Jordão, sendo batizado por João Batista, e eu quero ser batizado em águas também. Então, entre em contato conosco. Amém? Então, bem-vindo à família da fé. Parabéns por tomar uma destas decisões hoje, após ouvir esta mensagem. E o nosso campus online aqui da Igreja da Cidade está aqui para servir onde você estiver. Deus seja louvado. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por cada um que recebeu agora a Tua palavra e ela tocou no coração e eles estão dando uma resposta para o Senhor. Eu abençoo cada um dos que nos acompanharam agora nesta transmissão. Que o Senhor abençoe as suas vidas, os que tomaram a decisão de te aceitar, de voltar para a igreja ou se batizar, nós assim os recebemos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conosco. Se você tem qualquer outra dúvida também, aí no chat ou nas nossas mídias sociais ou no WhatsApp, mande para nós e nós vamos entrar em contato com você. Somos a Igreja da Cidade, uma família para pertencer. E aqui no Campus Online, uma família para pertencer onde você estiver. E seja bem-vindo também às nossas celebrações presenciais. Você pode ver aí no vídeo também os horários e os dias que temos celebrações. Bem-vindo, Deus te abençoe e até a próxima.